Fala pessoal, meu nome é João Lucas do Prado. Hoje eu vou analisar os jogos do dia 18 de fevereiro, a nosso domingão. Fica até o final do vídeo que tem um bilhete pronto e roda a vinheta. Ficou fácil falar que eu mudei. A verdade é que eu só me blindei. Se meu nome foi. Seguinte, cara, domingo lotado de jogos, a mesma coisa do vídeo de ontem, cara. Filtrar os jogos que você irá trabalhar, trabalhe jogos que você tem um conhecimento maior, sempre analise estatísticas e probabilidades. Se você trabalha no ao vivo, cara, leitura de jogo. O que o jogo te mostrar, você faz a operação, beleza? Não force o mercado, gestão de banca e tudo mais. Eu gosto de dar esse recadinho sempre, tá bom? Vou trazer aqui não todos os jogos, né? Alguns jogos que possivelmente eu irei trabalhar. Vou trazer algumas estatísticas e probabilidades para você se preparar para esses jogos de domingo, fechou? Começando as nossas análises, vou deixar os jogos dos campeonatos estaduais brasileiros pro final, tá bom? Começando pelo Cercle Bruges contra o Clube Bruges. Desculpe minha pronúncia, eu não sou belga. Seguinte, cara, clássico lá no Bruges, né? Lá na Bélgica, cara. Jogo complicado, mas o Bruges tem um time melhor que o Cercle Bruges, tá? O Clube Bruges, né? No caso, o time visitante tem mais time que o time da casa, beleza? E é um time mais tradicional lá na Bélgica, tá? Só que é um confronto sem parelho, beleza? Concordo com a odd, tá? Até porque o Cercle Bruges, né, que é o time da casa, tá fazendo uma boa temporada, essa temporada, né, esse ano. Vamos dar uma olhada aqui, olha só. O Cercle Bruges é o quinto colocado, tá? De 25 jogos ganhou 12, ou seja, metade dos jogos ele conseguiu vitória, tá? Vem de 2 vitórias consecutivas. E o Clube Bruges, cara, de 25 jogos também ganhou metade dos jogos, só que como empatou mais, tem um número de pontos maior do que o Cercle Bruges, que perdeu mais do que empatou, beleza? Dos últimos 5 jogos do Clube Bruges, ele não perdeu em 4, e dos últimos 5 jogos do Cercle Bruges, também não perdeu em 4. Então, ou seja, um confronto parelho. É um confronto, cara, que é difícil trabalhar o mercado de resultados, mas se você quiser olhar os dados estatísticos de confronto direto, você vê uma soberania do Clube Bruges, cara. Dos últimos 10 jogos, o Clube Bruges venceu 1, 2, 3, 4, 5. Venceu 50% dos jogos, empatou 1, 2, 3, 4. De 10 jogos, em 9, o Clube Bruges, que é o visitante, não perdeu. Cercle Bruges venceu apenas um desses últimos 10 jogos de confronto direto entre as duas equipes. Então, automaticamente, talvez trabalhar um empate anula numa odd 1,60 tenha seu valor, beleza? A favor do Clube Bruges, do time visitante. Mas mesmo assim, é um clássico, vai com calma. Às vezes tem 1 milhão de jogos melhores do que trabalhar isso aqui. Mas, João, quero fazer uma operação de jogo. 2 gols é o que eu espero nessa partida aqui, até porque 2 gols saíram. Tirando esse último jogo aqui, o confronto em novembro do ano passado, 9, nos últimos 9 jogos, dos 10 jogos que eles se enfrentaram, saiu pelo menos 2 gols. Então, um over 1,5 para completar um bilhete pode ser interessante, ou trabalhar um empate anula com o Bush também tem o seu valor. Triste contra o Royal Union Saint-Gilloise. O Royal Union Saint-Gilloise, que é o nosso queridinho, cara. Mando muitas entradas lá no grupo Telegram a favor deles. Aqui tem um fator interessante, cara, por quê? Vamos lá, União Saint-Gilloise é o líder do campeonato, já está classificado para o playoff da disputa do título, só que quanto mais pontos se ganhar, né, nessa fase agora inicial do campeonato belga, é melhor para eles, beleza? Porque depois divide o ponto pela metade e faz a disputa do título entre os 6 primeiros colocados, tá bom? Só que dividindo os pontos pela metade, cara, fica tudo muito próximo, o Anderlecht, o Clube Bruges, o União Saint-Gilloise, fica tudo muito próximo. Então, qualquer detalhezinho pode perder o título. E o União Saint-Gilloise costuma entregar o título, entendeu? Então, cara, é importante demais pontuar. Só que o que é? Enfrenta o lanterna do campeonato. Entendeu? Então aqui é vencer ou vencer, por mais que joga fora de casa. Mas, João, por que você falou que tem um detalhe importante? Que é o seguinte, o União Saint-Gilloise enfrenta na semana que vem o Frankfurt pela Europa Conference League, tá? Que é um título importante para o União Saint-Gilloise. O primeiro jogo dentro da casa do União Saint-Gilloise ficou de 2-2. Então tem grandes chances de se classificar lá em Frankfurt, lá na Alemanha. Então, cara, pode ser que o União Saint-Gilloise foque no jogo europeu, em vez de focar no jogo da Liga, já que já está classificado para o playoff. E o empate, cara, pode ser até interessante. O União Saint-Gilloise vai para 60 pontos, continua líder do campeonato, entendeu? Então, muito cuidado, pezinho no chão, porque eles podem mesclar os jogadores nesse jogo aqui. Então, antes do jogo começar, cara, dá uma olhada na escalação para ver se você vai pegar essa vitória do União Saint-Gilloise, que tá 1,30, ou colocar no bilhete, né? Ou pegar o back super favorito no live, tá 1,40. Ou buscar o handicap -1, ver no live se o time tá jogando mais que o Kotrick. É o lanterna do campeonato, é um time muito ruim,
ruim, mesmo o União São Giloás mesclando o elenco, a probabilidade de vitória ainda é a nosso favor. Só que aí começa a perder valor na odd 1,30, beleza? E o handicap -1 muito menos, beleza? Então, pezinho no chão, cara, que tem esse detalhe aí sobre o campeonato europeu. Anderlecht contra o Trident, aqui eu tô fechado com a vitória do Anderlecht, odd 1,62. Se estiver beirando 1,70, melhor ainda, 70% de retorno. O Anderlecht que tá em terceiro colocado ou segundo colocado? Segundo colocado, beleza? Pontuar, como volto a repetir, quanto mais pontos se fizer aqui, é mais vantajoso para a próxima fase da disputa do título, beleza? Então, se vencer, vai a 54 pontos, se aproxima do União São Giloás, que tá disputando o campeonato europeu, então vai dividir o foco, o Anderlecht não. Então, foco total aqui nesse jogo. Enfrenta um time mais enjoado que o Kortrijk, né, que é o Trident, que tá em oitavo colocado. Então, mas mesmo assim, eu tô fechado com a vitória do Anderlecht. Anderlecht em casa não tem nenhuma derrota de 12 jogos, cara. Venceu 9, empatou 3. Então, isso favorece muito a minha entrada a favor do favorito, que eu gosto muito de fazer. E o Trident fora de casa não tem uma campanha péssima, cara, mas de 12 jogos que disputou, não venceu em 10. Então, isso aí me favorece muito também, está a favor do Anderlecht, tá bom? Possivelmente enviarei essa entrada lá no grupo Telegram. Saindo da Bélgica, vindo para Dinamarca, cara, nós temos o Copenhagen. Também não sou dinamarquês, mas respeita a minha pronúncia brasileira, pô. Cara, enfrentando o Silkeborg é um adversário enjoado, cara, é um adversário enjoado, só que o Copenhagen tá uma prateleira acima, tá? Tá vendo aí o Midland, vamos dizer assim, líder do campeonato, já classificado pro playoff da disputa do título também, só que a diferença é de apenas 3 pontos, cara. O Copenhagen vencendo essa partida aqui e houvendo um empate, porque o jogo do Midland é contra o Brøndby. Então, essas duas equipes aqui vão se enfrentar nessa rodada. Então, o Copenhagen ele vai para a segunda colocação se houver um empate ou uma vitória do Brøndby também. O Copenhagen vai para o segundo colocado e o Brøndby vira líder, entendeu? Então, é importante demais para o Copenhagen vencer essa partida aqui. Enfrenta o Silkeborg, que é o sexto colocado. Vamos dar uma olhada aqui, o Silkeborg jogando em casa. É a segunda melhor campanha. Por isso que eu digo que é um adversário enjoado. De 9 jogos, venceu 5 jogando em casa. Fora de casa, o Copenhagen perdeu apenas 1. Então é um confronto parelho, por isso a odd um pouco mais alta, tá beirando 1,90 em algumas casas de apostas, tá beleza? Dá pra gente trabalhar talvez o handicap 0,0, menos meio. O que é isso? Que se o Copenhagen vencer, é green, mas se empatar, é meio head apenas, entendeu? Você perde apenas meio stake. Pode ser interessante trabalhar. Também trabalhar gols. O Copenhagen geralmente é um time que faz bastante gols e costuma tomar também. Então pode ser interessante para esse jogo aqui também. Mas estarei de olho na vitória do favorito, que é o que eu costumo trabalhar. Saindo da Dinamarca, o único jogo que a gente analisou foi aquele. Vamos para a Inglaterra, Premier League. Nós temos Luton Town contra o Manchester United, cara. Odd 1,80 para o Manchester United. Eu ficaria de fora do mercado de resultado, até porque o Luton Town dá trabalho aos grandes, beleza? Está na parte de baixo da tabela, vai brigar para não cair até o final da Premier League. E o Manchester United está numa crescente, vem aí de 4 jogos sem perder. Dentro desses 4 jogos, venceu 3. Então, tá numa crescente, beleza? Vai entrar na disputa aqui em campeonatos europeus, pelo menos uma Europa League, quiçá uma Champions League. Acredito que não, tá? Mas, quiçá, entra nessa disputa aí, beleza? Jogando fora de casa, cara, pode ser interessante. A necessidade de vitória do Manchester United? Pode, mas eu não confio, até porque o Luton Town, como eu disse, é um adversário enjoado. De 23 jogos, ele conseguiu marcar em 33, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no Luton Town pra ver que eu não tô mentindo? Vamos lá. Primeiro que dos últimos 5 jogos, o Luton Town não perdeu em 4. É a primeira coisa. Dentre eles, empatando com o Newcastle, ganhando do Brighton de 4-0, beleza? Brighton é um time enjoado, beleza? Vamos lá. Perdeu pro Chelsea, mas fez 2 gols, beleza? Perdeu de 3-2. Ganhou do Newcastle, aqui embaixo, tá? Vamos ver aqui de novo. Perdeu para o Manchester City, mas fez gol. E se eu não me engano, o Manchester City teve que virar a partida, que o Luton Town abriu o placar. Perdeu para o Arsenal, mas fez 3 gols. Fez 3 gols no Arsenal. Ficou de 4-3. Se eu não me engano, o Arsenal também teve que virar. Aqui perdeu para o Manchester United, mas perdeu por 1 gol de diferença apenas, dentro da casa do Manchester United. O Manchester United teve dificuldade de vencer a partida, ganhou por 1 gol de diferença. Empatou com o líder Liverpool, que tá voando essa temporada, beleza? Perdeu por apenas de 1 gol de diferença do Tottenham. Então é um time que dá trabalho, entendeu? É um time que dá trabalho. Dito isso, cara, eu acredito muito no ambas marcam. Manchester United é o favorito? Possivelmente vai ganhar essa partida? Sim. Beleza? Mas eu acho que o Luton Town cai atirando. E não me assustaria empatar esse jogo aqui. Terminar empatado, beleza? Espero gols, espero o mercado de ambas marcam. Ficarei de fora do mercado de resultado, beleza? A não ser no ao vivo. Se eu ver alguma coisa, eu trabalharei lei pior equipe em campo nesse jogo aqui. Saindo da Inglaterra, vamos para a França. Nós temos Mônaco contra o Toulouse. O que é um dado interessante aqui? Primeira coisa, o Toulouse é o segundo colocado ou terceiro? Terceiro colocado, tá? Se vencer e o Nice tropeçar contra o Lyon,
se eu não me engano, joga nessa sexta-feira, isso mesmo, o Mônaco consegue ultrapassar e fica na vice-liderança, que é importante demais, cara. O campeonato, tirando o PSG, cara, todo mundo briga pela segunda colocação, porque o PSG praticamente todo ano é campeão e ganha sempre 50 pontos já no campeonato, perdeu apenas um jogo. Então é importante demais a segunda colocação pro Mônaco e tá na disputa por vaga na Champions League da próxima temporada. Então, cara, é importante demais essa vitória aqui. Joga em casa, tá bom? Fez 40 gols em 21 jogos, jogando em casa. Tem a sétima melhor campanha. De 10 jogos, não perdeu em 7, então 70% dos jogos não perdeu jogando em casa. E fora de casa, o Toulouse, de 11 jogos, não venceu em 8. Então, são dois dados interessantes. Nós temos um time que joga muito bem em casa e um time que não tão bem fora de casa. Não tem a pior campanha, mas não joga tão bem fora de casa. Então, estar a favor do Mônaco já é uma operação de valor. Segundo dado interessante que eu quero trazer para vocês é que o Toulouse, no meio da semana que vem, enfrenta o Benfica dentro de casa. Perdeu de apenas 2-1 lá em Portugal. E 2 gols de pênalti do Di Maria. Cara, o Toulouse jogou bem, conseguiu segurar e explorou muito bem os contra-ataques. Infelizmente, perdeu a partida. Mas, cara, tem uma pequena chance de se classificar quando o Benfica jogando na França. Beleza? Então, pode ser que o Toulouse, nesse jogo contra o Mônaco aqui, poupe seus jogadores, tá bom? Não acredito que vai poupar 100%, até porque tá brigando para não cair aqui, tá? Então, deve mesclar uns jogadores, ou deve entrar com o time titular e colocar o reserva no segundo tempo. Então, cara, pode ser uma coisa interessante pra gente trabalhar algo a favor do favorito Mônaco, que joga em casa, tem o foco total, joga muito bem em casa. Toulouse não joga tão bem fora de casa, tá bom? Então, é possivelmente a vitória do Mônaco, beleza? Saindo da França, indo para a Alemanha, nós temos o Freiburg contra o Frankfurt. Vamos lá. Esse jogo aqui, cara, é um jogo para o mercado de resultado muito difícil. Primeira coisa, são duas equipes que estão muito próximas uma da outra, a diferença é de 4 pontos. O Frankfurt é o sexto colocado, está classificando atualmente para a Conference League, e o Freiburg fora das competições europeias a princípio, beleza? Em sétimo colocado, tá bom? São duas equipes que têm a diferença de ponto entre elas vai muito pelos empates e derrotas do Freiburg, que empatou apenas 4 e o Frankfurt empatou 8, beleza? Porque o número de vitórias é o mesmo, beleza? Então são duas equipes que estão fazendo campanhas parecidas, tá bom? Dito isso, cara, é um jogo que possivelmente eu possa esperar gols por ser Bundesliga, tá? Mas muito cuidado porque eles podem mesclar elenco. Vamos lá. O Freiburg enfrenta o Lens, que terminou o jogo de 0-0, o primeiro jogo de ida, pela Europa League na semana que vem. Tá? Então, por isso que pode mesclar jogadores aqui, foco total, porque tem grande chance de classificar, ainda mais que joga na Alemanha esse segundo jogo, beleza? Então, possivelmente vai vir aqui para vencer do Lens, tá? Então, foco total na Europa League. E o Frankfurt, cara, também pelas competições europeias, mas pela Conference League, enfrenta o Union Saint-Gilloise, jogando em casa. O primeiro jogo também terminou empatado, terminou de 2-2, beleza? Então, o foco total pode ser no Campeonato Europeu também, tá bom? Então, as duas equipes podem mesclar elenco, tá? Mas também pode vir com o time titular e substituir no segundo tempo. Então, por isso que eu espero um jogo para gols, porque as duas equipes vão querer vencer, até porque querem disputar vagas nas competições europeias da próxima temporada, porém, podem perder um pouco o foco no segundo tempo por conta do jogo europeu na semana que vem, tá beleza? Continuando na Alemanha, nós temos o Bochum contra o Bayern de Munique, odd 1,33 do Bayern de Munique. Cara, vai me falar, a odd tá muito baixo, Bayern de Munique péssima fase e tudo mais. Cara, o Bayern de Munique é o melhor elenco da Alemanha, tá bom? Só não tá encaixando o time, beleza? Não tá encaixando o time. O treinador não é muito bom, não sou muito fã do treinador, o Tuchel, beleza? Mas vamos lá, olha a campanha do Bayern de Munique fora de casa, de 10 jogos perdeu apenas 2, beleza? 10 jogos perdeu apenas 2, tem a segunda melhor campanha da Bundes, beleza? Mesmo com essa fase horrorosa, tá? Joga em casa, o Bochum, de 10 jogos, venceu apenas 3. Então, cara, é um adversário muito frágil. O Bayern de Munique vai querer dar uma resposta pra torcida? Vai, cara, mas a 1,33 eu não compro essa resposta que ele quer dar pra torcida. 1,33, Beck super favorito no live. Ok, mas o Bayern de Munique tá custando marcar gol também no primeiro tempo, tá marcando muito gol no segundo tempo. Então, cara, pezinho no chão nesse jogo aqui, não coloca essa vitória no bilhete, tá bom? Gols eu espero nessa partida aqui, principalmente se o Bochum sair na frente. O Bayern de Munique vai perder mais um jogo, vai ser a terceira derrota consecutiva, não vai ser? Vamos lá. O Bayern de Munique perdeu para o Leverkusen de 3-0, beleza? Perdeu para a Lazio na Champions League. Tem jogo da Champions League, mas acho que é daqui 2 semanas, tá? E seria a terceira derrota consecutiva. Então,
ele vai querer vencer. Aqui é vencer ou vencer pro Bayern de Munique. Mas a 1,33 eu não compro pela essa fase. Não tá demonstrando futebol de ódio 1,33, beleza? O time o elenco o adversário é acessível, sim, mas o futebol não tá me agradando. Então eu prefiro ficar de fora, tá bom? Trabalharia gols também. Então na Alemanha tá mais vantajoso essa rodada aí de domingo trabalhar gols. Fechou? Do que trabalhar o mercado de resultados. Saindo da Alemanha, indo pra Itália, nós temos Lazio contra Bolonha. Cara, a Lazio que venceu o Bayern de Munique, beleza? De 1-0. Cara, já pensou classificar Lazio, cara? Tem tudo pra acontecer. Seria muito bonito. Eu gosto disso. Gosto que aconteça isso, tá? Dito isso, cara, vamos lá. Pode ser que a Lazio não venha totalmente titular, cara, né? Pode vir mesclar o elenco e pode acontecer essa substituição no segundo tempo também, tá bom? Por conta desse jogo que foi muito intenso, tá? O jogo contra o Bayern de Munique foi muito intenso. Então pode ter um cansaço. Por mais que venha com o time titular aqui, tem aquele cansaço. E o Bolonha tá livre, leve e solto, tá? E dito isso, cara, por mais que a Lazio jogue em casa, cara, o valor tá no Bolonha. Tá, 3,40. Até porque tá fazendo uma campanha melhor que a da Lazio, tá bom? É o quinto colocado, tá aqui na parte de cima da tabela, tá disputando aí vagas em competições europeias. E por conta desses excessos de jogos da Lazio, cara, o valor tá no Bolonha, tá? Se você não quiser trabalhar o mercado de resultados, leve esse jogo para ao vivo. Também não indicaria over pré-live, tá bom? Indicaria você trabalhar esse jogo totalmente no ao vivo. Um lei pior equipe em campo, talvez o empate anula uma das duas equipes, mas tem que assistir a partida, ver a escalação, ver como é que tá a postura das duas equipes, se a Lazio está buscando a vitória, quem vai marcar o gol primeiro, entendeu? Tudo isso são fatores importantes para a gente entrar ou não no mercado, fechou? Continuando na Itália, nós temos Frosinone contra a Roma. Aqui eu tô fechado, cara, com empate anula Roma, pode ser interessante a gente trabalhar. A Roma que tá em sexto colocado, o Frosinone que tá disputando aqui na parte de baixo da tabela. Não sei, cara, se vai cair, a não ser que continue fazendo essa péssima campanha. Vem de 3 jogos sem vencer. Dentre desses 3 jogos são 2 derrotas. Então, se continuar com essa campanha aí, pode ser que brigue pelo rebaixamento, beleza? A Roma na parte de cima da tabela vem de uma derrota de 4-2 para a Inter de Milão, mas é a Inter de Milão fazendo uma campanha fenomenal. Antes disso, vinha de 3 vitórias consecutivas e acredito que possa sim ganhar do Frosinone. É muito mais time, tem um elenco muito melhor. A Roma que deu uma melhorada, beleza? Deu uma melhorada, iniciou a temporada bem mais ou menos, agora deu uma melhorada. Acredito sim que almeja buscar uma vaga na Champions League. Fechou? Jogando fora de casa, o empate anula a Roma pode ser interessante, beleza? Fez 42 gols, uma média de fazer quase 2 gols por partida e tomou 30, uma média de tomar um gol por partida, beleza? Então sim, dá para trabalhar um over 1,5, dá para trabalhar a vitória da Roma seca, cara, iria com uma stake reduzida. Stake cheia no empate anula pode ser interessante a gente trabalhar a favor da Roma. Monza contra Milan, cara. O Milan que meteu um chocolate na Europa League, né? No meio de semana, né? Venceu do Rennes de 3-0, excelente. Trabalhamos a vitória do Milan no de 1,70, se eu não me engano. Mandei entrada no grupo do Telegram. Green, top de linha. Enfrenta o Monza fora de casa. Mesma situação da Lazio. Foi um jogo muito intenso. Um jogo que o pessoal queria até fazer mais gol, 4, 5 gols na partida. Teve oportunidades, mas não aproveitaram. O Milan que necessita da vitória se quiser ter alguma chance de disputar o título, porque a Inter tá a 8 pontos na frente, entendeu? Então, cara, se quiser disputar alguma coisa aqui de título, tem que vencer essa partida aqui, por mais que joga fora de casa contra o Monza. O Monza é um adversário acessível, vamos ver aqui. O Monza jogando em casa, cara, venceu apenas 4 jogos dos 2 disputados. Então, em 8 jogos não venceu. E o Milan jogando fora de casa tem a terceira melhor campanha. De 12 jogos que disputou, não perdeu em 10. Então, isso tudo me deixa muito confortável de trabalhar a favor do Milan. Só que um ponto, quero ver a escalação. Então, provavelmente às 4 horas da tarde eu vou dar uma olhada na escalação. Se me agradar, sim, eu trabalharei a vitória do Milan, tá? Talvez o empate anula Milan, colocar no bilhete, algo nesse sentido aí. Saindo da Itália, indo para a Escócia, nós temos o John Stone contra Rangers, cara. Handicap -1 pro Rangers pode ter o seu valor, por mais que jogue fora de casa, tá? Está empatado com o número de pontos com o Celtic. E, cara, para disputar o playoff do título, cara, quanto mais pontuar, é melhor, beleza? Então aqui vai querer pontuar pelo menos os 3 pontos aí, tem que buscar, beleza? Enfrenta um adversário muito acessível que dos últimos 5 jogos venceu apenas 1, ou seja, não venceu em 4, beleza? Tem um elenco muito mais forte, é uma prateleira acima, só que joga fora de casa, beleza? Raio Vallecano contra Real Madrid, cara. Real Madrid que agora disparou, tá com 61 pontos, 5 pontos na frente do Girona e 10 pontos à frente do Barcelona. Provavelmente será o campeão da La Liga, né, da Espanha, e enfrenta o Raio Vallecano, que é um adversário acessível, que vem de 3 derrotas consecutivas e dos últimos 5 jogos não vence, tá bom? E o Real Madrid vem de uma vitória consecutiva, né, uma vitória só, mas dos últimos 5 jogos não perdeu, beleza? Vem de 4 vitórias e um empate. É muito mais time,
joga um futebol melhor, tem tudo para vencer essa partida e a odd está interessante para a gente trabalhar sim a vitória do Real Madrid. Provavelmente enviarei essa entrada lá no grupo Telegram, dependendo da escalação, tá bom? Tá bom? Então aqui eu tô fechado com a vitória do Real Madrid, espero sim 2 gols, o Real Madrid tenha mais pelo lado do Real Madrid, tem uma média de fazer mais que 2 gols por partida, tá? E de tomar menos que 1, tá bom? O Raio Vallecano tem uma média de tomar um gol por jogo e de fazer menos que 1, então por isso que o over 1,5, over 2,5 que você for trabalhar é mais pelo lado do Real Madrid, beleza? Real Madrid jogando fora de casa, nós temos a melhor campanha com apenas uma derrota. E o Raio Vallecano jogando em casa, nós temos a segunda pior campanha com apenas uma vitória. Então, por esse motivo, novamente, com essa odd aí, eu tô fechado com a vitória do Real Madrid. E para finalizar as análises dos jogos europeus, sempre o Turcão da Marga, sempre o Turco que finaliza. É o, o último campeonato sempre para ser analisado. Galatasaray contra o Akanguku contra o Galatasaray, cara. Possível vitória do Galatasaray, 1,50, uma odd interessante aí pra gente trabalhar a vitória. Não sei, com 1,55 e 60, melhor ainda pra gente trabalhar. Costumo pegar essas odds no favorito, envio as entradas lá no grupo Telegram. Ah, João, o Galatasaray pode vir com o time misto. Cara, o time reserva do Galatasaray meteu 3 gols no primeiro tempo aí, no último jogo que a gente pegou. Vitória do Galatasaray, enviei a entrada lá no grupo Telegram. Ah, o Galatasaray que tá reserva. Meu amigo, o Galatasaray é o Galatasaray, irmão. Time em reserva tá voando, cara. 66 pontos. E aqui eu volto a repetir todo jogo, eu repito. Cara, campeonato turco, qualquer tropeço entre Galatasaray e Fenerbahçe, cara, dá o título de mão beijada pro seu adversário, beleza? Eles são prateleira acima, beleza? Então, enfrenta os adversários da parte de baixo da tabela e vencem, com time reserva, com time titular, com time misto, enfim, beleza? E se o Galatasaray perder essa partida aqui e o Fenerbahçe vence, ele vira líder e fica difícil tropeçar novamente, porque eles são muito mais fortes que os outros times, entendeu? Então, por mais que jogue fora de casa, eu compro essa vitória porque tem valor no longo prazo, beleza? Eles ganham muitos jogos, pra você ter uma ideia, de 25 jogos que o Galatasaray jogou, ele ganhou 21. E desses 25 jogos, não foram todos com o time titular. E mesmo assim, eles ganharam 21. Perdeu apenas um jogo no campeonato, entendeu? Fora de casa, o Galatasaray tem a segunda melhor campanha, perdendo apenas um jogo, beleza? E dentro de casa, o Akanguku tá lá embaixo na tabela, de 13 jogos, não venceu em 9. Então, por isso que a vitória do Galatasaray tem seu valor, tô fechado, também dá para trabalhar gols, beleza? Saindo das Europas e vamos para os estaduais brasileiros. Começando com o clássico Palmeiras e Corinthians, e sinceramente, aqui é poupa tempo. O valor está no Corinthians, tá bom? É clássico. Palmeiras mais time, Palmeiras momento melhor, Palmeiras joga em casa, beleza? Mas você vê o jogo do meio de semana que a gente comprou a vitória do Palmeiras, o Palmeiras veio com um time misto e a gente comprou a vitória e venceu no segundo tempo com a dificuldade do São Bernardo jogando fora de casa, beleza? Então, esse início de temporada é muito difícil, os elencos ficam muito parelhos, porque os jogadores estão buscando ritmo de jogo, estão buscando preparo físico para jogar o estadual. Então, cara, os confrontos começam a ficar parelhos, beleza? Deu green, cara, mas foi uma entrada difícil. Eu poderia ter pegado uma odd muito mais alta se eu tivesse pegado a vitória no live, beleza? Agora enfrenta o Corinthians, que é um clássico, não só estadual, mas brasileiro. Palmeiras e Corinthians é um jogo clássico mesmo, beleza? Então, cara, uma odd 6 num clássico, o valor está no Corinthians. Dá pra gente colocar até um handicap mais 2 pro Corinthians, entendeu? Que se perder por 2 gols de diferença, reembolsa. Agora, se o Palmeiras vencer por 1 gol de diferença, o que possivelmente vai acontecer, é green ainda, entendeu? Então, cara, o valor está no Corinthians. Poupa tempo, apenas isso. É clássico, beleza? Uma odd 1,57 Palmeiras não pode acontecer. Ah, pode estar com o Messi no Palmeiras, né? É clássico, irmão, é clássico. Tudo pode acontecer uma expulsão, pode acontecer, cara, vários fatores. O Corinthians marcar gol rápido e se fechar, entendeu? O jogo se arrastar no 0 a 0 até o final do jogo e o gol sair no lance de bola parada. É clássico, cara, é um jogo truncado. Pra você ver, o São Paulo ganhou, ficou de 0 a 0 a Supercopa e ganhou. O Palmeiras é mais time que o São Paulo, estava mais preparado que o São Paulo, mas o São Paulo conseguiu ainda vencer e ser campeão, entendeu? Então, é clássico. Segura a onda, beleza? O valor está no Corinthians. Quer dizer que eu irei fazer a operação? Não. Vou esperar a escalação, vou esperar a movimentação do mercado também, cara. E provavelmente, se o handicap mais 2 estiver pagando acima de 1,50, estarei dentro para favor do Corinthians, beleza? Santos contra o Novo Horizontino. Vitória do Santos, beleza? Tô fechado. Se essa odd bateu em 70, melhor ainda, que é o que eu quero buscar, beleza? O Santos que tá fazendo a melhor campanha do estadual essa temporada, beleza? Tá se renovando, tá bom? Tá motivado e tudo mais. Então, o Carille tá fazendo um excelente trabalho lá no Santos. Então, acredito que ganhar do Novo Horizontino é mais que obrigação, beleza? A 1,70 pagando 70%, essa campanha de Santos de 8 jogos, empatou 1, perdeu 1 e venceu 6. Cara, tem valor. Está a favor do Santos, ainda mais jogando em casa.
Democrata contra o Cruzeiro, se essa odd aqui se manter ou se chegar a 1,60 também, possivelmente compraria a vitória do Cruzeiro. O Cruzeiro que vai vir mordido pra esse jogo aqui, porque perdeu o último jogo pro América Mineiro, tá bom? Perdeu de 2-0, se eu não me engano, jogando em casa, não foi? Jogando em casa, perdeu de 2-0 do América Mineiro. É líder do seu grupo, provavelmente irá para as fases finais do Campeonato Mineiro. E enfrenta o Democrata, que de 5 jogos venceu apenas um. Então, uma odd 1,50, 1,55, 1,60 pro Cruzeiro, cara, tem o seu valor por mais que jogue fora de casa, beleza? Então, provavelmente eu estarei comprando essa vitória do Cruzeiro aqui no Campeonato Mineiro também. Para finalizar, aqui é uma odd certa de clássico, cara. Botafogo contra Vasco, 2,60 para um lado, 2,95 para o outro. O mercado não sabe para onde vai, entendeu? Então, o mercado de match odds para esse jogo aqui, mercado de resultado apenas pro ao vivo. Lei pior equipe em campo. O mercado ele vai se movimentar, vai ter possíveis grades que o Botafogo vai estar melhor na partida, que a gente trabalha ali pior equipe em campo Vasco, que a odd vai subir, a gente fecha, ou quiçá pega o gol do Botafogo. Vai ter momentos que grades que o Vasco vai estar melhor na partida, que a gente vai pegar a lei Botafogo, a odd vai subir, a gente pega a correção, sai do mercado, quiçá pega o gol, entendeu? Então é um jogo para trabalhar correções de preço, beleza? O jogo é interessantíssimo para trabalhar isso. Campanhas parecidas, tá bom? Dá para se trabalhar gols também, mas não me esticaria muito, beleza? Pelo menos 2 gols nessa partida eu espero. Até porque, cara, os dois times precisam da vitória aqui, tá? Tá vendo o Nova Iguaçu ficar na frente deles, entendeu? Então as duas equipes vão buscar a vitória. É clássico no Rio de Janeiro, um gol lá, um gol cá, pelo menos eu espero nessa partida. E para finalizar o vídeo, nós temos o bilhete pronto. Até sair do vídeo aqui. Bilhete pronto desse domingão, cara. Poupa tempo, 2 gols no jogo do Monza contra o Milan. Não sei se o Milan vai 100% titular, mas pelo menos 2 gols eu espero, ainda mais que o Monza joga em casa. Então, se o Milan marcar o gol, o Monza vai se expor, pô, jogar em casa, vai tentar buscar um empate. E se o Monza marcar o primeiro, cara, o Milan vai massacrar, porque tá enfrentando um time da parte de baixo da tabela, e o Milan tá disputando vaga na Champions League da próxima temporada, e quiçá o título também, se o Inter começar a tropeçar, o Milan tem que estar na cola ali para aproveitar a oportunidade. Então, eu espero pelo menos 2 gols nessa partida, e over 1,5 também no clássico de Bruges, né? Lá no clássico belga, Cercle Bruges contra o Clube Bruges, a gente viu nas estatísticas que nos últimos 10 confrontos, em 9 saíram 2 gols ou mais. Na grande maioria saíram 3 gols ou mais, beleza? Mas 2 gols ou mais teve maior frequência, beleza? O último jogo ficou de 0-0. É isso que quebra um pouquinho e isso que fez a odd subir mais um pouquinho, tá bom? Essa dupla deu um total de 1,62 de odd, é o ideal de relação de 2 greens para um red. Tamo junto, um abraço, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e valeu!